Olá, meus queridos. Rasgou-se o véu do templo, de alto a baixo. Fendeu-se em duas partes. Houve terremoto, tremeu a terra, fenderam-se as pedras. Relato do sepultamento e da morte de Jesus. Do sepultamento, não, da morte de Jesus. Esse fato que aconteceu na terra, né, foi algo real lá em Jerusalém. Ele traz para nós um momento, um marco, o estabelecimento da comunhão plena que nós passamos a ter quando temos Jesus, quando nos encontramos com Ele, quando aceitamos a Ele. Nós temos comunhão direta com o Pai. Antes, no templo, havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, que era aquele lugar onde o sacerdote entrava uma vez por ano para fazer sacrifício por ele e pelo povo. No momento da morte de Jesus, esse véu no templo, ele fendeu. E era um véu grosso, tinha uma tessitura muito forte. As cortinas do templo, elas eram tecidas bem incrustadas, de forma que ela era bem forte. E a Bíblia diz que ele abriu em dois, partiu, dizendo que não precisava mais agora daquela separação do lugar santo dos santos, onde só o sacerdote poderia entrar. Todos nós podemos entrar na presença do Senhor. E o apóstolo Pedro diz que ele nos fez, através da morte de Jesus, desse sacrifício, desse dia, desse marco, ele nos fez reis e sacerdotes, de acordo com a sua vontade. Hoje nós somos intercessores por pessoas. Hoje nós nos colocamos diante de Deus, através de Jesus. Não precisa mais. Qualquer um que se dobra na presença do Senhor, ele vai ter acesso direto a Deus, se você chegar a Deus com o coração contrito e quebrantado. Então, o véu rasgar-se, né? É uma transformação da realidade por causa da cruz. A nossa realidade era a separação de Deus, era a distância. Por causa da santidade dele, nós não podíamos nos aproximar. Mas quando o véu parte, era um símbolo, era um sinal físico aqui na terra, de que essa separação espiritual entre nós e Deus, ela terminou, ela acabou. Qualquer um que através de Jesus se chega a Deus, tem acesso a Ele, à presença dEle. Ele vai nos ouvir, Ele vai comunicar conosco através do Espírito Santo e da sua palavra, né? Então, sem o véu, nós podemos viver em um estado semi-celestial aqui na terra. O escritor aos Hebreus vai falar isso, capítulo 9, versículo 11. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna redenção. Sacrifício perfeito, a única vez que ele entrou, né, pela sua morte. Ele construiu o tabernáculo agora, Emanuel, Deus conosco, né, significa Deus tabernaculando conosco, Deus, né, nos trazendo para a sua presença através da morte de Jesus. Então, esse incidente no dia da morte de Jesus, ele é um incidente que uniu, né, dois polos. Ele tirou a parede de separação que havia desde a queda. Porque a parede de separação entre Deus e o homem, Adão e Eva tinham acesso livre. Mas na queda, esse acesso foi bloqueado por Deus, por causa do pecado do homem. Então, quando Jesus morre, essa separação ela é tirada. Através de Jesus, todos nós temos condições de nos chegar a Deus, né? E com isso nós temos, através do véu ter se rasgado, nós temos paz e temos condição de santificação para a alma. Sem esse marco, sem esse acontecimento,
Sem esse poder da morte, o poder do sangue, não haveria condições para nós. Nós não conseguiríamos a santificação. Tanto é que os sacrifícios que eram feitos, todo ano era feito novamente, toda vez que pecava, repetia novamente. Agora não, nós estamos diretos na presença de Deus. Quando você peca, você vai lá e se arrepende. Você entra no teu quarto, você fecha a tua porta, você pede perdão a Deus e o sacrifício de Jesus vai apagar, vai anular o seu pecado, né? Então, isso é lindo no Evangelho. O véu rasgado fez mortos ressuscitarem, rochas se partirem. E eu pergunto para você, o que está precisando romper na sua vida? O que está precisando sair da sua vida? Hoje de manhã, de madrugada, eu estava orando e pedindo ao Senhor para romper algumas fortalezas que precisam ser rompidas na igreja, na vida de algumas pessoas. Fortalezas mesmo, vícios, alguns hábitos ruins que as pessoas estão servindo a Deus, mas não deixam. São fortalezas mentais e espirituais, né? É o poder do sangue, é o poder da ressurreição, é o poder do véu rasgado de alto a baixo que vai fazer com que essas coisas se partam, essas cadeias se rompam, essas cadeias caiam em nome de Jesus, né? Onde há sinal de morte, tem vida. Com a morte de Jesus, ele nos deu vida. Nós temos vida juntamente com Cristo, diz o apóstolo Paulo, que está no teu caminho. Há pedras, há ferrolhos, há grilhões. O poder da ressurreição tem o efeito de quebrar essas cadeias, quebrar esses grilhões. Esta palavra que eu queria deixar para você, ela é maravilhosa. O véu rasgado é um protesto contra os religiosos também, tão preocupados com o templo, né? Tão preocupados com a liturgia, né? Dos sacrifícios. Mas os corações estavam distantes de Deus. O véu rasgado mostra isso para nós. Quando você vai à presença de Deus, Deus não está preocupado com a liturgia. Deus não está preocupado com o tamanho ou o tipo da oferta que você leva. Deus só quer ver a intenção e a sinceridade do seu coração. É isso que Deus quer ver. O véu rasgado mostra isso para nós. É como se Deus estivesse dizendo para o homem, olha, a liturgia dos sacrifícios no templo, o impedimento de vocês entrarem na minha presença, aquilo que era permitido só ao sacerdote, agora é permitido para todos. Todos podem entrar. O meu filho levou lá na cruz os pecados todos. E como ele fez um sacrifício perfeito, toda vez que você pecar, você recorre ao sangue de Jesus, a um coração sincero e quebrantado na presença dele, e você receberá o perdão. E receberá força para a santificação, para não voltar mais àquele antigo pecado, né? Então, eles estavam com seus corações longe de Deus, não perceberam que Jesus era o Messias. Os religiosos da época de Jesus foram eles próprios que o crucificou, que consentiu na crucificação, né? Então, queridos, que você possa meditar no poder que há na ressurreição. A morte de Jesus, ela provocou ali no ato físico grande temor. Os guardas, né? Os centuriões, aqueles soldados, eles estavam todos acostumados com crucificação. Crucificação no Império Romano era direto, porque foi um tipo de morte criado pelos próprios romanos, imperadores cruéis de Roma. Foram eles que criaram. Então, os soldados ali, eles estavam acostumados. Contudo, ali estava alguém diferente. Em todo aquele processo, aqueles guardas viram, né? Amor, paciência, tolerância e, sobretudo, obediência ao Pai. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Obedeceu ao Pai. Então, queridos, tome posse do sacrifício de Jesus. Sirva a Ele com fidelidade, com alegria, com temor.
porque Ele fez o que ninguém faria por nós. Ele nos ama com um amor incondicional. Mas o sacrifício dele é também para a nossa santificação, porque sem ela, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então, eu deixo para você esta palavra. O véu rasgou. Não há mais separação. Deus odeia separação. Deus odeia quando você estiver em iminência de separação aí na sua família. Divórcio. Lembre-se da cruz. Lembre-se do acesso que você tem ao Pai. Lembre-se de toda a barreira que foi transposta, foi tirada, todo o muro que foi quebrado, para que você tenha acesso ao Pai. E Jesus te dará a vitória. Em nome dele, eu te peço, faça isso. Creia, com fé e busque. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aí no meu canal, passe para mais 2 ou 3 pessoas e que o Senhor te abençoe.